Vamos ser claros desde o início. A bondade, sozinha, não é suficiente para sobreviver neste mundo. Se você acha que ser uma boa pessoa basta para alcançar o sucesso, está vivendo em um conto de fadas. E o pior, você sabe disso, mesmo que se recuse a aceitar. Quantas vezes você já sentiu que os outros passaram por cima de você? Quantas vezes fez o que era certo e, em vez de reconhecimento, recebeu indiferença? Ou pior, foi usado? Você foi ensinado a acreditar que ser bom basta, que honestidade e nobreza são recompensadas. Mas a realidade é outra. O mundo não recompensa os bons. Recompensa quem sabe jogar bem com as cartas que tem. É aí que entra Maquiavel. Maquiavel entendeu algo que a maioria ignora. A natureza humana é egoísta, volúvel e cruel quando necessário. Em O Príncipe, ele foi claro: virtude sem astúcia é fraqueza. Bondade sem estratégia é armadilha. E agora eu te pergunto, quantas vezes você caiu nessa armadilha? Pense nas pessoas que você admira, aqueles que chegaram longe. Você realmente acredita que chegaram lá apenas com boas intenções? Não. Eles chegaram porque sabiam agir nas sombras quando preciso, porque entenderam que a moralidade não é um obstáculo, é uma ferramenta. Saber quando mostrá-la e quando escondê-la é o que separa o jogador do peão. O problema não é que você seja bom. O problema é que você não sabe se proteger. Você acredita que os outros estão jogando com as mesmas regras que você, mas isso é uma ilusão. O mundo está cheio de predadores disfarçados de amigos, de oportunistas que reconhecem um ingênuo a quilômetros. E você, sem perceber, tem sido o alvo perfeito. É aqui que Maquiavel te oferece uma alternativa: bondade inteligente. Não se trata de virar um vilão, nem de trair seus princípios. Trata-se de entender que a bondade precisa vir acompanhada de uma compreensão profunda da realidade. É aprender a ler pessoas, prever intenções, saber quando confiar e quando manter a guarda. Maquiavel disse: é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. E você, o que escolheu? Com certeza escolheu ser amado, ser aceito, ser visto como inofensivo. Mas me diga, o que você ganhou com isso? Não foi respeito, não foi poder. O que você ganhou foi a certeza, para os outros, de que podem te usar sem consequências, porque bondade sem força não inspira admiração, inspira pena. Não se confunda. Não estou dizendo para deixar de ser bom. Estou dizendo para aprender a ser bom, sem ser bobo. Ingênuo. Entenda de uma vez: o mundo não recompensa os justos, recompensa os astutos. A verdadeira virtude não é submissão, mas a capacidade de equilibrar ética com pragmatismo. Maquiavel ensinou que a imagem é tudo. Não importa apenas o que você é, mas o que os outros acreditam que você é. Se você transmite fraqueza, será tratado como fraco. Se transmite força, será tratado com respeito. Quantas vezes você permitiu que te desrespeitassem por medo de perder a aprovação alheia? Quantas vezes ficou em silêncio para evitar conflito, só para perceber que perdeu muito mais do que ganhou? Não se trata de ser cruel. Trata-se de ser estratégico. A chave está em saber quando agir, quando falar, quando recuar e quando atacar. A bondade pode ser uma vantagem poderosa quando usada com inteligência, mas, se deixada sem controle, ela se vira contra você, torna-se sua pior inimiga.
O erro de muitas pessoas boas é acreditar que o mundo valoriza a pureza de coração. Não valoriza. O mundo valoriza poder, segurança, a capacidade de tomar decisões difíceis. Bondade só é respeitada quando vem acompanhada de autoridade. Se você não tem poder, sua bondade é ignorada, ou pior, é explorada. Maquiavel te diria: não seja um cordeiro num mundo de lobos. Não permita que sua moralidade te transforme em escravo. A verdadeira virtude não é submissão, é inteligência. Não é se adaptar passivamente. É moldar o ambiente ao seu redor. É deixar de ser peça e se tornar jogador. Pense bem. Por quanto tempo mais você vai deixar o mundo passar por cima de você? Por quanto tempo ainda vai ser vítima da sua própria ingenuidade? Não estou dizendo para você deixar de ser bom. Estou dizendo para começar a ser bom de um jeito que te beneficie. Aprenda a se mover nas sombras quando for necessário. Saiba quando sorrir e quando mostrar os dentes, porque o mundo não é justo, mas você pode aprender a jogar com as regras dele, sem trair quem você é. Maquiavel não escreveu O Príncipe para te ensinar a ser mau. Ele escreveu para te ensinar a sobreviver. E agora, me diga, vai continuar vivendo na ilusão de que a bondade basta? Ou vai começar a se aplicar a verdadeira inteligência? E aqui entra um conceito que poucos entendem: a percepção de poder. Não basta ser forte, é preciso parecer forte. Não basta ser inteligente, é preciso projetar inteligência. Porque neste mundo, a realidade importa menos do que a percepção que os outros têm de você. Pense bem. Quantas vezes você já viu alguém incompetente ir mais longe que alguém talentoso? Quantas vezes um manipulador chegou ao topo, enquanto uma pessoa nobre e trabalhadora ficou estagnada? Isso não é acaso. As pessoas não seguem os bons, não seguem os justos. Elas seguem quem parece estar no controle, quem sabe gerenciar sua imagem, quem projeta autoridade, quem, mesmo sem todas as respostas, age como se tivesse. E é aí que muitos falham. Eles acreditam que a verdade basta, que a competência vai falar por si. Mas o mundo não funciona assim. O mundo não recompensa quem está certo. Ele recompensa quem sabe vender sua versão da verdade. Maquiavel entendeu isso perfeitamente. Não se trata apenas do que você é, mas do que os outros acreditam que você é. A percepção é tudo. Um líder inseguro não inspira confiança, mesmo que seja o mais preparado. Um funcionário que não sabe como ser notado nunca será promovido, mesmo que seja o melhor. Um homem ou uma mulher que não projeta valor nunca será desejado, mesmo que tenha muito a oferecer. É por isso que a chave não está apenas em ser, mas em dominar a narrativa sobre si mesmo, aprender a controlar sua imagem, a criar a impressão certa em cada situação. Não se trata de enganar. Trata-se de direcionar a atenção dos outros para aquilo que você quer que eles vejam. Pense nisso. Em qualquer interação social, as pessoas não percebem a realidade como ela é. Elas percebem através de filtros, de suposições, de preconceitos, de emoções. E a pergunta que fica é: você está deixando esses filtros jogarem contra você ou está usando eles a seu favor? Se você é bom, mas parece fraco, vão te tratar como fraco. Se é justo, mas parece mole, vão te pisotear. Se é talentoso, mas parece inseguro, vão te ignorar. É simples assim. A arte da percepção é o que separa quem controla seu destino daqueles que são controlados pelos outros.
E aqui entramos numa área mais escura, mas necessária: o controle da informação. Você já se perguntou por que os mais poderosos sempre parecem saber algo que os outros não sabem? Por que será que aqueles que dominam o jogo sempre parecem ter uma vantagem? A resposta é simples: porque eles sabem quando falar e quando se calar. Os ingênuos acreditam que honestidade absoluta é virtude, que dizer sempre o que pensam e compartilhar tudo o que sabem é o certo a se fazer. Mas na realidade, informação é poder. E você não pode doar poder sem consequências. Maquiavel dizia: um príncipe deve saber ocultar suas verdadeiras intenções. Não porque deva ser um mentiroso, mas porque, num mundo onde todos buscam vantagem, quem revela demais se torna vulnerável. Aprenda a controlar o que compartilha, a dizer apenas o necessário e nada mais, a manter certo mistério, a fazer com que os outros se perguntem o que você realmente pensa. Porque no momento em que você se torna completamente previsível, no instante em que os outros conseguem antecipar cada movimento seu, você perde toda a vantagem estratégica. Os maiores jogadores da história, na política, nos negócios, na arte, em qualquer área, entenderam isso. O silêncio estratégico é tão poderoso quanto a palavra. Pense em alguém que você admira. Alguém com influência real. É alguém que expõe tudo, que se despe emocionalmente? Ou é alguém que sempre deixa algo nas sombras, que sempre parece ter uma carta escondida? O problema de muitos é confundir transparência com fraqueza. Eles acham que, se não revelarem tudo, estão sendo desonestos. Mas não se trata de mentir. Trata-se de controlar o fluxo de informação a seu favor. Pense bem. Quantas vezes você falou demais e isso te prejudicou? Quantas vezes confiou na pessoa errada e algo que revelou virou arma contra você? Quantas vezes você deu explicações que ninguém pediu, só para se justificar, a pessoas que nem mereciam? O poder não está em falar mais. O poder está em saber quando falar e quando se calar. E aqui vem a grande lição que quase ninguém aplica. Quem fala menos, quem se explica menos, é quem mais impõe respeito. Por quê? Porque o silêncio cria incerteza. A incerteza gera curiosidade, e a curiosidade dá poder. Se você sempre diz tudo o que pensa, sem filtro, as pessoas perdem o interesse. Se você sempre justifica suas ações, os outros assumem que você precisa se explicar. Mas, quando você só fala quando necessário, quando escolhe suas palavras com cuidado, quando deixa espaço para a interpretação, as pessoas começam a realmente prestar atenção. E aqui vem outro conceito fundamental: a arte da imprevisibilidade. Pessoas previsíveis são fáceis de manipular. Se você sempre reage da mesma forma, com as mesmas emoções, as mesmas decisões, os outros vão conseguir te antecipar. E quem pode antecipar você, pode usar você. Mas quando você é imprevisível, quando ninguém sabe o que será o seu próximo movimento, você se torna perigoso. E quando você é perigoso, as pessoas te respeitam. Maquiavel entendeu isso melhor do que ninguém. Um líder que pode ser lido como um livro aberto é um líder fraco. Mas um líder que mantém um certo nível de mistério, que muda quando necessário, que nunca permite ser rotulado, esse é o líder que permanece no poder.
E agora, a pergunta é: você quer continuar sendo um livro aberto que qualquer um pode ler, manipular e usar? Ou quer começar a ser um estrategista? Alguém que controla sua imagem, sua informação e sua imprevisibilidade para o próprio benefício? Porque bondade sem estratégia é só um convite para ser devorado. O mundo não vai mudar as regras por sua causa. Então aprenda a jogar com as regras que realmente existem, não com as que fizeram você acreditar. E se você fizer isso, direito, se aplicar o que realmente funciona, então, pela primeira vez, você vai parar de ser vítima do sistema e começar a ser um dos que o dominam. E aqui chega a parte mais interessante: a arte da estratégia silenciosa. Distância. Muitos acreditam que a chave para o poder é estar sempre presente, ser onipresente, fazer-se notar a todo momento. Mas a realidade é diferente. Quem está disponível demais perde o valor. A escassez cria desejo. A ausência cria impacto. Pense nisso, porque algumas pessoas geram mais respeito só pela sua presença, enquanto outras, não importa o quanto tentem, nunca parecem impor autoridade. A diferença está na percepção do valor delas. Maquiavel dizia que um príncipe deve evitar se tornar demasiadamente acessível. Não porque deva desdenhar do povo, mas porque a familiaridade excessiva destrói o respeito. Quando você está sempre presente, quando dá sem medida, as pessoas começam a tomar sua presença, seu esforço, sua generosidade como garantidos. E isso não se aplica apenas à política ou ao poder. Aplica-se a relacionamentos, à vida profissional, à vida em si. Quando você dá demais, se torna dispensável. Quando está sempre disponível, você se torna um recurso, não uma pessoa de valor. Pense, quantas vezes você deu tudo por alguém, só para ver essa pessoa não valorizar? Quantas vezes esteve lá para todos, apenas para ser ignorado quando precisou? Não é acidente, é a natureza humana. O que é abundante é desprezado. O que é escasso é valorizado. É por isso que você deve aprender a regular sua presença, dosar sua atenção, gerenciar a percepção da sua disponibilidade. Não responda sempre imediatamente. Não esteja sempre ao alcance de todos. Faça sua ausência ser percebida. Faça sua presença ser notada. Porque, quando você aprende a desaparecer no momento certo, quando aprende a regular sua energia, as pessoas começarão a procurá-lo. O problema é que a maioria das pessoas tem medo de desaparecer. Tem medo de que, se recuarem, serão esquecidas. Mas aqui vai a verdade brutal. Se a única forma de ser lembrado é estando sempre lá, então você nunca foi realmente valioso. Aqueles que realmente têm impacto não são os que gritam mais alto. São os que sabem manipular o silêncio, que sabem quando se retirar e quando reaparecer. Observe qualquer grande figura da história. Os verdadeiros jogadores não estão em todo lugar. Eles não se desgastam em cada batalha. Eles aparecem quando realmente importa. E quando aparecem, todos prestam atenção. E isso nos leva a outro ponto-chave: o controle emocional como uma ferramenta de poder. Aqui é onde a maioria das pessoas falha. Elas acreditam que o controle se baseia em força, em agressividade, em impor-se com uma voz alta e punhos cerrados. Mas a verdadeira maestria, aquela que Maquiavel entendeu melhor que ninguém, está no controle absoluto das emoções.
Porque quem perde o controle, quem reage impulsivamente, quem é levado pela raiva ou pela ansiedade, se torna previsível, manipulável e fraco. Pense, na última vez que alguém fez você perder a calma, no momento em que você ficou irritado, no momento em que reagiu sem pensar, quem tinha o poder na situação não era você, era outra pessoa, a que desestabilizou você, a que provocou sua reação. Porque quem controla suas emoções, controla suas ações. E aqui está a chave. Quem não pode ser provocado, quem mantém seu centro, não importa. O que aconteça é o verdadeiro detentor do poder. Não importa se é em uma discussão, em uma negociação, em um relacionamento ou em qualquer interação social. Quem mantém o controle emocional sempre vence, porque quem controla suas emoções controla a percepção que os outros têm de si. Maquiavel deixou claro: um homem prudente deve agir sempre com frieza e cálculo. Não se trata de não sentir, mas de não ser escravo do que você sente. Não se trata de ser um animal reativo que qualquer um pode manipular. E se você aplicar isso corretamente, se torna impenetrável. Os outros podem tentar te tirar do sério, podem tentar te provocar, mas se não conseguem mexer no seu centro, se não conseguem prever como você reagirá, eles perdem o controle sobre você. Aqui está a verdade. Quem realmente domina o jogo não é o mais forte. São aqueles que permanecem calmo enquanto todos ao redor perdem a cabeça. E isso nos leva ao ponto final: o poder da paciência estratégica. A maioria das pessoas quer resultados imediatos, querem sucesso agora, respeito agora, poder agora. Mas o que Maquiavel ensinou, o que os grandes jogadores da história aplicaram repetidas vezes, é que o verdadeiro poder não pertence a quem age impulsivamente, mas àqueles que sabem esperar pelo momento perfeito para agir. O mundo está cheio de pessoas que correm, que agem sem pensar, que tomam decisões sem considerar as consequências a longo prazo. Mas quem realmente controla o jogo sabe esperar. Sabem observar. Sabem calcular. Pense em um caçador. Eles não disparam no primeiro movimento. Eles observam, medem a distância, esperam a presa estar na posição exata. Somente quando o momento é perfeito é que eles agem. Strike. Este é o jogo do poder. Não é sempre quem se move primeiro que vence. É quem se move no momento certo. Maquiavel disse que o poder favorece aqueles que sabem se adaptar às circunstâncias. Não se trata de correr em todas as direções, mas de saber quando acelerar e quando desacelerar. Pessoas mediocres agem por impulso. Estrategas esperam sua oportunidade. Agora, eu te pergunto, você é daqueles que se apressam sem pensar? Ou é daqueles que esperam pelo momento certo para agir com precisão cirúrgica? Porque, neste mundo, o poder não pertence aos mais rápidos. Ele pertence aos mais inteligentes, àqueles que sabem como lidar com percepção, informação, distância, controle emocional e paciência estratégica. Se você aplicar tudo isso, vai deixar de ser uma vítima do jogo e vai começar a ser um verdadeiro jogador. O mundo vai continuar sendo implacável, mas agora você vai saber como jogar pelas suas regras. Mas aqui vem o que realmente faz a diferença entre aqueles que apenas sobrevivem e aqueles que dominam seu destino: a habilidade de se tornar uma anomalia no sistema. Porque agora você sabe, agora entende, que bondade sozinha não é suficiente
que percepção é tudo, que controle emocional é uma ferramenta de poder, que paciência estratégica supera a impulsividade e que escassez aumenta seu valor. Mas de que adianta tudo isso se você continuar agindo como todo mundo, como você fez até agora? Se você quer resultados diferentes, deve se tornar alguém que não se conforma com as regras tradicionais, não no sentido de quebrá-las sem propósito, mas no sentido de reescrever o roteiro. O problema da maioria das pessoas é que elas pensam dentro dos limites que foram impostos a elas. Elas seguem os mesmos padrões, reagem como esperado, se movem dentro do que é aceitável ou esperado. Mas aqueles que realmente deixam sua marca, os que mudam o jogo para seu próprio benefício, são aqueles que ousam ser imprevisíveis, que jogam com novas regras, que fazem o que ninguém esperava. E aqui está o grande segredo. O mundo foi projetado para devorar aqueles que se conformam. Se você fizer o mesmo que os outros, você vai obter os mesmos resultados que os outros. E isso significa mediocridade. Significa ser apenas mais um nome esquecido no fluxo interminável do tempo. A única maneira de vencer é sair do molde, ser aquele que age de forma diferente, aquele que não reage como os outros esperam, aquele que sempre tem uma carta escondida, aquele que nunca é completamente compreendido ou antecipado. Seja aquele que, quando fala, as pessoas ouvem, porque sua palavra não é comum. Quando você aprende isso, algo muda dentro de você. Você percebe que nunca foi fraco. Você simplesmente não estava jogando com a estratégia certa. Você percebe que as pessoas não estavam te ignorando porque você não vale a pena, mas porque você nunca soube como projetar seu valor. Mas agora você sabe, e saber disso é perigoso, porque no momento em que você aplicar isso, não há mais volta. No momento em que você começar a controlar sua presença, sua imagem, gerenciar informações como uma ferramenta, usar o silêncio como uma arma, você começará a perceber como o mundo reage de forma diferente a você. As pessoas que antes te ignoravam começarão a prestar atenção em você. Aqueles que antes te subestimavam começarão a se perguntar o que mudou em você. Aqueles que antes te manipulavam começarão a temer fazer qualquer movimento contra você, porque você não é mais o mesmo. Agora você é alguém que entende como o jogo funciona. E aqui vem a decisão mais importante. Você vai aplicar isso ou vai voltar para a ignorância? Porque o que separa os que prosperam dos que ficam para trás não é conhecimento, mas ação. Você pode ficar aqui com essa informação flutuando na sua cabeça como uma ideia interessante, mas inofensiva, ou você pode começar a implementá-la. Escolha é sua, mas eu te aviso de algo. Se você retroceder, se continuar agindo como antes, fará isso com a consciência de que está escolhendo ser invisível, escolhendo continuar ignorando o próprio poder. Ou você pode começar a mudar agora. Pequenos movimentos, pequenas tentativas. Aplique um pouco de mistério nas suas interações. Controle a sua vontade de falar demais. Responda calmamente ao invés de reagir emocionalmente. Se retire no momento certo. Observe em silêncio, ao invés de correr sem estratégia. Pequenas ações que, com o tempo, mudarão a percepção que os outros têm de você. Pequenas ações que, quando você menos esperar, terão te transformado em alguém que não pode mais ser ignorado, porque o mundo não lembra daqueles que apenas existiram.
Ele lembra daqueles que sabem jogar o jogo. E agora me diga, você está pronto para jogar? Se você chegou até aqui, quero saber quem realmente entendeu a mensagem. Deixe a frase "O poder está no silêncio" nos comentários e vamos ver quantos de vocês entenderam o que realmente significa mover-se com estratégia. E se este vídeo fez você questionar algo, se fez você ver as coisas de uma forma diferente, inscreva-se, porque isso é apenas o começo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, não seja apenas mais um jogador do sistema. Seja aquele que escreve as regras.